boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, depende da hora que você estiver vendo esse filme. Podia ser um filme, né, gente? Mas não é. É uma live sobre insegurança. Então vamos falar hoje de segurança, esse monstro que atormenta tantas pessoas. Tantas e tantas pessoas. Eu tô tentando mexer aqui pra baixar um pouco e eu não tô conseguindo. Ah, consegui. Vou chamar o pessoal pra ver se alguém participa aqui. Vai que alguém entra. Vai que alguém entra nessa live. Ai, ai. Insegurança. E aí, você se sente inseguro na sua vida? Você se sente inseguro com o seu trabalho? Me conta se você se sente inseguro, porque a gente vai falar sobre insegurança hoje. Esse monstrengo aí que fica atormentando a gente, atormentando, né? Que é um saco. É um saco porque a insegurança impede a gente de fazer tantas coisas que a gente tá a fim de fazer e a gente não consegue por causa desse monstrinho que fica atormentando. E hoje a gente vai falar sobre isso, insegurança. Primeiro eu vou começar falando sobre o que é insegurança, tá? Porque assim, o primeiro papel é a gente reconhecer que a gente está se sentindo inseguro, porque às vezes a gente não sabe que a gente está se sentindo inseguro, né? Então o primeiro passo é reconhecer. Assim, se você quer tirar a insegurança, a gente tem que reconhecer que está se sentindo inseguro, certo? Então, o primeiro passo é você perceber se você está inseguro ou não. Então, eu vou te falar um pouco sobre a insegurança. Deixa eu tirar esse som aqui. Cadê? Aqui. Eu já até fiz um café fresquinho aqui para me acompanhar. Então, vamos lá. O que é insegurança? A insegurança, ela nasce de um sentimento da gente não acreditar em algo. Normalmente, esse não acreditar em algo vem em não acreditar em si mesmo, não acreditar que você é capaz, não acreditar no sucesso que você possa ter, não acreditar no seu potencial, né? Então, esses sentimentos vão afastando você das coisas que você quer fazer. Então, assim, você começa a observar os pensamentos que vêm, porque assim, a gente costuma ter duas vozinhas, né, que falam com a gente. Aqui é uma, a gente já viu os desenhos animados que tem um anjinho e tem um demoninho? Então, é como se a gente tivesse esses dois aí, cada um do lado do ombro, né? Aquele demoninho que fica falando as merdinhas com você e o anjinho que fica falando assim, não, vai lá, você consegue. E fica aquele ali assim, não, melhor você não ir não, porque vai dar merda, porque você vai dar problema, você não vai conseguir, isso não é pra você, né? Então começa aquele demoninho ali. Mas o que acontece com a gente, né? Como é que a gente funciona? A gente acaba tendo tanto medo que essa voz do anjinho que fica que leva a gente pra frente, ela começa a ficar, é como se tivesse as duas vozes aqui, né, falando, aqui tá o demoninho, aqui tá o anjinho. É como se o nosso ouvido fosse fazendo assim, ó, e ouvindo cada vez mais, e a voz do anjinho vai ficando mais longe, certo? Então é como se fosse isso. Então o que acontece? A gente acaba ouvindo mais essa voz aqui do que essa. Então a gente fica acreditando nessas coisas. Então a insegurança, ela pode vir lá de trás. Assim, tem duas coisas que pode acontecer para você se sentir inseguro, para você de repente ser um adulto inseguro, né? Uma questão é, se de repente você teve pais super protetores, sabe aqueles pais super protetores que acabam
não deixando o filho fazer nada, sabe? Tipo, posso ir na casa do amigo? Não, não pode, porque e se der um problema, e se você, de repente, quebrar alguma coisa na casa do seu amigo, e se não sei o que lá, melhor não. Tipo, não deixa nada, sabe? Acaba protegendo demais aquela criança. Pai, posso fazer isso? Não, você vai... posso ir na padaria comprar pão? Não, você não vai na padaria, porque e se você for sequestrado? E se não sei o que, se não sei o que lá? Então, acaba criando um problema na cabeça daquela criança, porque ela vai começando a acreditar que ela vive num mundo que é perigoso, que é não sei o que lá, e ela vai se tornando uma pessoa insegura. Né? Então ela vai crescendo com essa insegurança. Ou então tem aqueles pais que xingam, sabe? Tipo, que falam, você é um burro, você é um idiota, você não serve pra nada. Fica o tempo inteiro ali xingando, então faz com que esse adulto cresça e se sinta inseguro também, né? Então, essas são coisas que costumam acontecer lá na infância. Então, a gente vem acompanhando essa insegurança, vem acompanhando a gente até a nossa fase adulta. Agora, também tem inseguranças que acontecem não só dessa fase da infância, mas que acontecem depois, que vem depois por alguma coisa que a gente passa a acreditar ou alguma coisa que a gente vivenciou, né? Por exemplo, se aqui a gente está falando de terapeutas, né? Eu estou falando para terapeutas. Vamos supor que você faça o seu primeiro atendimento e de repente deu tudo errado naquele dia. E aí o que acontece? Você começa a acreditar que eu não sou boa, eu não sirvo para ser terapeuta. E aí aquela experiência que você teve vai tomando conta de você e você passa a acreditar que você não vai servir para ser terapeuta, que você não vai ser bom, que você não vai conseguir ajudar as pessoas. Então essa insegurança ela pode vir depois. Pode vir da infância, como pode vir depois. Então, se você se sente uma pessoa insegura, você começa a observar como que é a sua insegurança. Porque se veio lá da sua infância, ou se de repente você vivenciou algo na sua vida que você passou a acreditar, não passou a acreditar mais no seu potencial, né? Assim, nas coisas que você achava que era boa e hoje em dia, de repente, você não acha que seja mais boa. Então, o primeiro passo para a gente, né, curar, dar tchau, insegurança, show, 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 é entender se eu sou uma pessoa insegura. Então, começa a pensar se você tem esses tipos de pensamento. Tipo, isso aqui não serve para mim, isso aqui eu não sou bom nisso, isso aqui não vou saber fazer. Então, começa a perceber se você tem esses tipos de pensamento para você ver se você tem essa insegurança ou não, certo? Então, quando você identifica, aí sim eu posso querer mudar, né? E observar nas coisas que você acredita sobre você, sabe? O que você acredita sobre você, sobre suas habilidades, sobre seus comportamentos. Começa a observar o que você acredita sobre si mesma para a gente poder mapear aí como que a gente vai dar aí show, né, a essa insegurança. Eu, por exemplo, o que acontece, assim, a insegurança também vem muito de crianças que eram tímidas. Eu era muito tímida. E isso me trazia uma insegurança muito grande, né? Para várias coisas na vida. Eu vejo hoje em dia que eu perdi tanta coisa por ser essa criança insegura, né? Por exemplo, eu nem falava às vezes, né? Eu ficava tão quieta que eu não falava com as pessoas, né? Então, eu vejo o quanto minha timidez me trouxe insegurança que fez com que eu deixasse de fazer coisas na vida por me sentir insegura. Eu vou dar aqui exemplos, por exemplo, eu era aquela menina que adorava esportes, né? Então eu fazia aula de basquete, eu fazia vôlei, era assim, minha semana. Eu fazia aula de teclado, tipo terça e quinta, segunda e quarta eu fazia aula de inglês, por exemplo, né? E aí na quarta-feira eu fazia aula de handball, terça e quinta à noite eu fazia basquete. No sábado de manhã eu fazia aula de vôlei, eu era toda esportista, fazia tudo. Só que eu gostava muito do esporte, mas eu tinha vergonha, eu me sentia insegura com aquilo e isso me impedia de ser boa em qualquer esporte que aparecesse na minha vida, né? Porque eu tinha vergonha de fazer algo, ou seja,
essa insegurança vinha de repente, do sucesso. E se desse certo? E se de repente eu fosse boa jogadora, né? Então, às vezes eu ficava com esse sentimento e eu preferia ser ruim. Pode, cara, é isso que aconteceu comigo. E eu acabava sendo ruim em todos os esportes por medo, por insegurança. Às vezes eu queria tanto alguma coisa e eu não conseguia falar que eu queria, sabe? Eu não conseguia verbalizar por me sentir insegura, por achar que eu não ia conseguir. Então, assim, a insegurança vem da representação que a gente faz do futuro. Uma representação de algo que nem aconteceu ainda. Então, a gente já projeta aquilo, então vem aquele sentimento de é melhor nem tentar, que vai dar errado, sabe? Então, isso que aconteceu comigo. Tipo, eu falava assim, é melhor eu nem tentar fazer cesta, por exemplo, porque eu não vou conseguir mesmo. Então, eu acabava sendo ruim. Eu jogava futebol na praia também, eu corria muito, né? O professor queria que eu ficasse no ataque, porque eu chegava na frente primeiro que todo mundo. Então ele falava assim, Maíra, você tem que ficar no ataque, porque você chega na frente primeiro que todo mundo, você corre muito, sabe? Você é muito forte e tal. Só que eu falava assim, gente, vou chegar lá na frente, vou ter que fazer gol, né? Se eu tô no ataque, eu vou ter que fazer gol. Aquilo me dava um medo, me dava uma insegurança, assim, aí eu não queria ficar no ataque, eu queria ficar sempre escondida, sabe? Eu nunca queria ficar de frente, eu queria sempre ficar escondida. Então, na minha mente, eu já fazia uma representação de que eu não ia conseguir fazer gol, sem nem mesmo tentar, sabe? E isso me impedia de repente, ser uma boa atacante, né? E vai impedindo a gente na vida em um monte de coisas. Então, começa a observar de como é que funciona a sua insegurança, a sua vergonha, né? Pra gente poder eliminar essa insegurança aí, né? Mas eu era insegura, eu acho que com tudo, até com teatro, quando eu entrei. Foi o teatro que me salvou bastante, sabe? Porque quando eu entrei no teatro, eu também era muito segura. Eu já fazia uma representação de que eu não ia ser boa, que eu não ia conseguir, que, sei lá, um monte de coisas, né? Mas ao mesmo tempo, em casa eu era, sabe, num ambiente seguro, né? Então, dependendo do ambiente, se fosse um ambiente do qual eu me sentisse segura, tava tudo certo. Mas se fosse um ambiente desconhecido para mim, isso eu não me sentia segura e isso me vinha trazendo um monte de sentimentos de que eu não ia conseguir. Então, quando eu entrei no teatro, aquela turma, aquela professora, aquelas pessoas, né, para mim era um ambiente inseguro. Então eu não conseguia fazer nada. Eu era aquela pessoa, por exemplo, em casa que eu imitava todas as propagandas que tinham, né? Tinha até aquela propaganda assim, você lembra da minha voz? Continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença! Shampoos Monange. Você não sei se você lembra dessa propaganda, gente, ela é muito antiga, mas assim, eu sabia todas de cor e eu interpretava, sabe, assim, em casa, né? Então, às vezes, até minha família falava assim, vai, mãe, interpreta a propaganda tal, não sei o quê. E eu ia interpretando, assim, que era muito engraçado e eu sempre decorava as propagandas e eu fazia os trejeitos, sabe? Imitava os personagens da propaganda, fazia tudo. Propaganda do Laca, todas, eu sabia todas, né? Mas quando eu ia pra aula de teatro, né, o pessoal falava assim, você tem que fazer teatro. Chegava lá, pronto, eu bloqueava. Acabava, sabe? Parece que vinha uma coisa assim, e eu não conseguia, né? E aquilo me atrapalhava muito. E me atrapalhou durante muito na minha vida. Então, assim, às vezes você tá insegura nesse momento que tá te atrapalhando de tantas coisas, mas tantas coisas, que a gente precisa, assim, né, tentar tirar isso da gente de alguma forma, né? Porque realmente atrapalha a gente. E atrapalha muito, não é pouco não, tá? Então hoje eu tô falando pra você que quer ser terapeuta, que quer viver de terapia e que a insegurança está te impedindo, né? Saiba que aqui é um lugar seguro, né? Você ser terapeuta é um lugar seguro. Assim, a gente lidar com as emoções das pessoas, mas a gente só consegue levar o outro até onde a gente já chegou, né? Então, assim, se você se sente insegura hoje, saiba que você pode ajudar essas pessoas que são inseguras, principalmente por ter passado por isso, né? Por ter passado por esses momentos de insegurança na sua vida.
Pronto, acabou meu café. Ai, meu Deus, chega a ficar suada de tomar café quente, né? Só carioca mesmo pra eu tomar café. Calor de 40 graus, a gente vai lá e toma café, né? Ah, mas tudo bem. Então, assim, terapeutas. Se você quer ser um terapeuta e a insegurança está te impedindo, vamos começar a mudar o nosso estado, a mudar as nossas crenças. Como que a gente faz isso? Tem algumas maneiras da gente fazer isso. Primeiro, a gente mapear vivências passadas. Esse é o primeiro passo. Primeiro são as perguntas que vêm, né? O que você quer especificamente? Vamos lá, né? O que você quer especificamente? A gente sempre tem que ser específico no que a gente quer, né? Se eu tô me sentindo insegura, o que eu quero no lugar disso? Então coloca, igual a sessão de ontem, hein? Eu estava ensinando para vocês fazer a primeira sessão. Então isso eu vou fazer com vocês, para vocês responderem se vocês são pessoas inseguras ou não, né? Tipo assim, ok, mapeei, sou uma pessoa insegura e eu sei que isso está me impedindo. Então, vamos colocar, eu vou fazer essas perguntas para você, né? O que você quer no lugar? O que você quer especificamente? Então, se o seu sonho é ser terapeuta, é começar a atender e começar a ter seus primeiros atendimentos pagos, né? E você se sente insegura para começar a fazer seu primeiro atendimento, para começar a colocar as pessoas na sua frente, então preste atenção. Começa a colocar o que você quer no lugar. Aí você colocou, eu quero ser terapeuta, né? Eu quero começar a atender, eu quero ter esses clientes pagos, né? Tipo, começa a mapear tudo que você quer. Eu quero ser terapeuta, eu quero ter clientes pagos, eu quero viver de terapia, eu quero poder oferecer conforto para minha família, eu quero poder ter liberdade geográfica, né? Poder trabalhar de casa, que aí eu posso ficar perto dos meus filhos. Então, começa a mapear aí tudo que você quer, tudo que você deseja sendo terapeuta. Mapeou tudo que você quer e tudo que você deseja, aí a gente vai para alguma coisa no passado, vai para alguma lembrança sua no passado, do qual você se sentiu insegura também, pode ser por motivos bobos, não importa, mas alguma coisa do passado do qual você se sentiu insegura e você foi lá, fez e conseguiu realizar aquilo que você queria, né? E aí você vai observar aquela vivência que você teve no passado, qual foi o recurso interno que você usou para ultrapassar essa insegurança e chegar onde você queria, no objetivo que você queria, né? Esse é o primeiro passo, porque quando a gente observa coisas, vivências do passado e qual recurso que eu usei, significa que eu já tenho esse recurso. Então, não existe pessoas sem recursos, existem estados sem recursos. O que significa isso? Significa que eu, por exemplo, se eu não estou num estado, se eu estou num estado, por exemplo, sem recurso, eu posso estar não me sentindo bem, não me sentindo feliz, ou não me sentindo, sei lá, né, poderosa, ou não me sentindo com aquela autoestima. Então, quando quando eu tenho esses sentimentos aqui inferiores, eu não consigo enxergar os recursos internos que eu já tive. Eu não consigo enxergar, por exemplo, que eu sou corajosa, porque eu já fui. Se eu já fui, eu sou. Certo? Se eu já fui em algum momento, eu sou. Então, eu acabo não conseguindo enxergar esses recursos que tem dentro de mim, porque eu não estou num estado provável para eu ter esse tipo de sentimento, né? Mas eu tenho todos os recursos. Então, o primeiro passo é a gente mapear vivências do passado para a gente observar qual recurso interno que eu usei para chegar naquele objetivo ali que eu queria, certo? Então, se a gente mapeia isso, a gente já vê os recursos que a gente utilizou e como a gente pode utilizá-los de novo, né? E outro é a gente trabalhar muito assim nas coisas que a gente acredita, porque se eu estou acreditando que eu não sou capaz hoje, como eu posso mudar isso, né? Porque, por exemplo, eu não, acho que eu não vou ser capaz de começar a atender. Cara, você fez um curso de terapia qualquer que a pessoa que você vai atender não fez. Esse é o primeiro pensamento. Ela não fez. Ela não tem esse conhecimento. Você tem esse conhecimento. Aquela pessoa não tem. Então, assim, você pode estar deixando de ajudar pessoas
né? Por ficar pensando que você não é capaz de fazer aquilo. Mas saiba que você tem todos os recursos dentro de você para começar a atender o outro, né? Você tem ferramentas poderosas na sua mão, a terapia que você fez, para começar a atender o outro. Então começa a mudar, a entender de onde vem essa insegurança e a mudar os seus pensamentos, porque assim a gente pode incomodar a nossa mente. Por exemplo, eu vou te falar como que a gente pode mudar o nosso estado, né, emocional de forma tão rápida. Se eu chegar para você e pedir para você contar qual foi o dia mais triste da sua vida, aí você vai parar para pensar, dia mais triste e tal. Aí você vai lembrar de alguma situação. Ai, o dia mais triste foi quando aconteceu isso, aquilo, papapá. E aí você vai contar, conforme você for me contar, você vai sentir todos aqueles sentimentos que você sentiu naquele dia. Né? Então você vai ficar com esse estado, né? Com esses sentimentos de tristeza, de saladas, coisas, de repente foi um dia que você perdeu alguém, né? Que isso foi muito triste para você. Então você vai sentir tudo aquilo de novo. Então seu estado vai estar ali sem recursos, né? E se em seguida eu te pedir para você me contar qual foi o dia mais divertido da sua vida, aí você vai parar para pensar, qual foi o dia mais divertido da minha vida? Você nem sabe se de repente aquele foi o dia mais divertido da sua vida, mas você vai lembrar de algum momento que tenha sido muito divertido. E aí eu vou falar, me conta. Conta pra mim como é que foi esse dia muito divertido. Você vai começar a contar, não, porque eu estava com os meus amigos, e aí a gente foi subir uma pedra, papapá. Cara, conforme você for contar, você vai trazer, você vai reviver todos aqueles sentimentos daquele dia ali feliz. Então você consegue mudar o seu estado automaticamente. Isso é fato, eu consigo mudar meu estado automaticamente. Acontece que muitas vezes a gente não muda porque a gente vive numa sociedade que ensina a gente a de repente ficar no luto, né? Por exemplo, isso eu sempre falo aqui, até já falei outras vezes, né? Por exemplo, a nossa sociedade nos ensina que se alguém falece, a gente tem que ficar no luto pelaquela pessoa. Porque se a gente ficar bem no dia seguinte, né? Tipo, porque para recuperar de um luto, cara, 2 horas. Você pode recuperar isso 2 horas. Chorou, tal, sofreu, acabou. E voltar. Só que a gente vive numa sociedade que nos ensina que se eu ficar bem no dia seguinte, se eu acordar bem, significa que eu não gostava daquela pessoa, eu não ligava para aquela pessoa, tá vendo? Fulana nem ligava para a mãe, olha lá, já tá bem, né? Não é assim que acontece? Né? Então a gente vive numa sociedade que nos ensina, né, a viver esse luto aí, sei lá, a vida inteira praticamente, né? Aí tem assim, tá vendo? Olha como a mãe dela era importante, ela tá no luto há 1 ano. Gente, você não precisa ficar no luto há 1 ano. Sua vida não parou, sabe? E agora tem outras culturas, por exemplo, que eles comemoram a morte. A morte é uma comemoração, porque você viveu de acordo com o que Deus queria, né? Então, se você ficar no luto, significa que você não celebrou a vida. Então, essa cultura já é diferente. Eles vão, se você falecer por qualquer coisa, eles vão comemorar, porque você viveu o tempo que tinha que viver aqui. Então, depende muito as coisas. Assim, às vezes a gente tem insegurança por coisas que a sociedade está nos ensinando. E aí a gente acha que a gente tem que ficar naquilo ali, né? Então, remoendo. Então, o que acontece? Essa história do luto, por exemplo, são coisas que a sociedade ensina e que muitas vezes a gente leva pra gente em outras coisas, em outras situações, e acha que tem que ficar naquilo, né? Porque a nossa sociedade também nos ensina que se eu tenho um problema hoje e amanhã eu resolvo, o que a sociedade ensina? Tá vendo? Fulano não tinha problema, ó, já resolveu, já tá bem, já não sei o que, né? Então ela nos ensina que a gente tem que ficar ali no problema, sabe? Na situação. Por exemplo, se eu sou insegura e de repente eu consigo destravar isso e no dia seguinte eu estou já fazendo live, coisa que eu nem fazia, aí vai vir aquele julgamento, tá vendo? Fulano, na verdade, não era seguro nada, sabe? Ele tava fazendo cena, né? Ele tava fazendo não sei o que lá. Então, observa
se você de repente não está vivendo nas crenças que a sociedade está te ensinando e deixando de fazer algo que seja para você. Né? Porque assim, gente, o julgamento a gente vai ter de qualquer forma. Né? A gente vai ter se estiver fazendo certo, se estiver fazendo errado, se não estiver fazendo nada. De qualquer forma a gente vai ter o julgamento. Né? Tipo, se eu tô aqui não fazendo nada, ah lá, fulano faz nada. Formado lá em terapia, tá na casa do pai, tá não sei o que lá, né? Aí fica aquela história. Aí, se de repente eu sou terapeuta, ah lá, fulano agora acha que é blogueirinho. Tá lá na internet fazendo live se achando que. Então, assim, a escolha é sua. Como que você quer ter o julgamento? Estando em ação, estando fazendo coisas para você, para sua vivência, ou não fazendo nada. Porque o que vence o medo, o que vence a insegurança é a ação. Eu só vou ser segura em algo se eu começar a fazer aquilo. Por exemplo, eu gosto muito de usar esse, que eu sempre uso, porque eu acho que é um bom exemplo, a questão de dirigir. Né? Se eu tirei minha carteira de motorista, tive aquelas aulas ali. Aula de baliza, gente. Aula de baliza ensina o que pra você? Te ensina a colocar o carro com os pontos que não tem no dia a dia, sabe? Ah, o pauzinho tem que estar aqui. Tem uns que tem o espelho aqui. Aí quando aquele pauzinho lá de trás estiver aqui no meio, é a hora que você vai virar o volante. No dia a dia vai ter pauzinho lá pra você ficar mirando? Não vai, sabe? Então, assim, aquela baliza não te ensina nada, é só pra você passar na prova. O que vai fazer você aprender a dirigir é você estar em ação. Porque senão, o que vai acontecer? Você vai tirar a carteira, vai guardar a sua carteira de motorista, não vai dirigir, não vai treinar e você não vai saber dirigir e vai ter apenas uma carteira de motorista. Isso acontece para tudo. Se eu fizer um curso de terapia e depois eu pego aquele diploma e guardo na gaveta, depois eu não vou saber fazer aquilo. Aí cada vez que o tempo vai passando mais inseguro, eu vou ficar para aquilo e eu só vou ter mais um diploma guardado na gaveta. Eu só vou ter realmente habilidade naquilo se eu entrar em ação, se eu fizer. Eu só vou realmente aprender a dirigir se eu pegar o carro todo dia um pouquinho e ir tentando. Né? Porque aí eu vou criando musculatura. Então, no início, quando a gente está dirigindo, a gente fica naquele esquema assim. Calma aí, entrou no carro, agora é embreagem. Tá, primeira, botei a primeira. Tá, aí eu vou andar um pouquinho. Ah, segunda, né? A gente fica ali só pensando, né? O que eu tenho que fazer? Ah, tem que fazer isso. Às vezes eu tô ali dirigindo no início e aí fica assim. Qual marcha que eu tô mesmo? Aí dá aquela olhadinha. Ah, tô na terceira. Ah, tá. Então eu posso botar a segunda pra passar no quebra. A gente fica pensando o tempo todo, né? Porque a gente ainda tá aprendendo aquilo. E se alguém falar com a gente, fala, não fala comigo, não fala comigo, tô prestando atenção aqui. E depois que você vai pegando a musculatura e vai aprendendo, você sai de casa, chega no seu destino. Se alguém perguntar o que você fez, você não sabe nem dizer. Você não sabe. Porque aquilo já virou ali um automático na sua vida. Então, assim, o que vence o medo é a ação. Então, se você hoje em dia está paralisado e não consegue começar a atender, começar a ter os seus primeiros atendimentos pagos, você precisa entrar em ação. Então, bem inicialmente, você pode começar a atender pessoas de forma gratuita, um amigo, sabe, para você ir treinando aquilo ali. Igual a gente faz quando vai dirigir, né? Vai com um amigo, numa rua que não passa ninguém, né? Pra eu ir pegando o carro naquela rua, né? Então, e aí você vai, né? Então faz isso também. Pega o amigo e fala, amigo, vem cá, quero fazer uma sessão aqui, sabe? De floral. Porque eu fiz o curso de floral, então vem aqui, vão comigo, vão fazer. E aí? Aí pega, anota tudo do seu amigo, faz um floral pra ele, depois fica perguntando, e aí, como é que foi o floral? Tá funcionando? Como você tá se sentindo e tal, né? Porque aí a gente vai criando musculatura para aquilo. Então, assim, entre em ação. Você só vai vencer isso entrando em ação. Quanto mais você procrastinar e deixar para trás de fazer, mais inseguro você vai se sentir. Então, qual é o seu objetivo? O seu objetivo não é ser terapeuta, não é estar atendendo e não é tendo os seus primeiros atendimentos pagos. O objetivo é esse.
né? Então vamos começar a entrar em ação aos pouquinhos, de acordo com o seu limite, tá? Não é nada também, né? A gente não ultrapassa nossos limites de jeito nenhum. A gente vai de acordo com os nossos limites, um pouquinho, né? Primeiro dia eu vou andar um quarteirão, só de primeira. No segundo dia eu vou andar um quarteirão, mas vou passar a segunda, né? Então a gente vai assim, mas você precisa entrar em ação. Não tem como se a gente não entrar em ação, porque a gente só fica num ambiente seguro quando a gente entra em ação. Vou dar exemplo aqui, um outro exemplo aqui, vou dar, por exemplo, primeiro dia de trabalho, né? A gente também tem que ter os motivos da ação. Você arrumou um trabalho, fez uma entrevista, passou, uau, passei, que demais, tal. Aí você vai começar, é um ambiente novo, onde você ainda não se sente seguro, mas você vai, né? Dá aquela vontade de, ai meu Deus, eu não sei como é que vai ser amanhã, porque é meu primeiro dia. Ai meu Deus, o que que eu faço? O que que eu não sei o que? Você já fica projetando um monte de coisa ali na sua mente. Só que ali, né, você tem um contrato que você assinou, você vai receber um valor no final do mês, né? Então tem vários motivos para ação. Então por isso que a gente tem que achar motivos para nossa ação, os porquês, né? Então você vai com medo mesmo, né? Mas você vai lá, chega no trabalho, chega na hora, se sente perdido, não sei o que eu faço, não sei se eu vou pra cá, não sei se eu vou pra lá, não sei se eu falo com o coordenador, se eu falo com alguém, se eu dou bom dia, tô vendo café ali, será que eu posso tomar café ou não posso? Será que... E aquele monte de será, né? A gente fica ali meio perdido. Cara, passou um ano de trabalho, você tá em casa, meu filho, né? Você pensa que você tá chegando em casa, você já chega aí, tá, ó, trouxe um biscoitinho aqui pra gente, vamos fazer um café da manhã, vamos não sei o que lá, já tá melhores amigos, né? Já encrencou com fulana, ciclano já tá sua melhor amiga, fulano você nem vê, sabe? Aí você já está num ambiente seguro, né? Então aí você já tem um outro tipo de comportamento. Então começar a atender ainda é um ambiente inseguro. Como torná-lo um ambiente seguro? Entrar nessa, começando a fazer para aquilo se tornar um ambiente seguro. Então não tem outra solução, né? É primeiro mapear de onde veio a sua insegurança, se foi lá da infância, se foi depois, foi de vivências, para você começar a mudar isso e entrar em ação, né? Realmente ir fazendo para que aquilo se torne fácil e um ambiente seguro. Não tem jeito, né? Esse é o jeito mais prático. E agora eu vou te falar, por exemplo, o que eu faço, né? O que eu comecei a fazer e que me ajudou muito, né? Mas isso sou eu, tá, gente? Não significa que vai funcionar para você, porque, né, igual a gente fala, né, não significa que tenham terapeutas ruins ou terapias que não funcionam, não é isso. Significa que, para mim, tal terapia funcionou mais e a outra não funcionou tanto, né? E por aí vai. Então, assim, saiba disso. Não significa que você vai ser um mau terapeuta ou apenas não funcionou para aquele. Porque quando você vai no terapeuta, são duas pessoas, é você e o outro que está ali na frente, né? Se você não se comprometer, você está indo na terapia, se você não se comprometer com você mesmo para que aquilo tenha um resultado, você não vai chegar no resultado desejado e o primeiro impulso é falar mal do terapeuta, né? Ah, isso aí não funciona não serve, tal, mas eu não estava comprometida comigo mesma para entrar, para realmente mudar aquele estado que eu estava ali. Isso acontece também com a pessoa que você vai atender, né? Se você está comprometida com o seu cliente, mas se ele não estiver comprometido com ele mesmo, para ele realmente mudar aquela situação, ele não vai mudar. Não vai ter santo que faça ele mudar, sabe? Não vai ter milagre, não vai ter fantasia, não vai ter nada que vai fazer ele chegar no estado que ele quer. Porque ele precisa estar comprometido. Você é uma ponte que vai ajudá-lo a atravessar, né? Para você chegar do outro lado, você vai ser apenas uma ponte. Mas se ele não fizer o caminho e chegar do outro lado, não passar por cima dessa ponte, vai adiantar o que você ser a ponte? Nada, né? Então, tem que ter um comprometimento dos dois ali, né? Então, entenda que, às vezes,
A terapia que você, de repente, você não gerou resultado naquela pessoa, não é porque você está sendo ruim, de repente a pessoa não estava tão comprometida com ela mesma para gerar aquele resultado, certo? Então vamos começar a trabalhar isso e entrar em ação, cada dia um pouquinho, né? E o que eu faço? O que eu comecei a fazer, né, que comigo funcionou de uma forma maravilhosa, foi meditação. Eu comecei a fazer meditação, olha, tem uns 4 anos. 4 anos. Tem uns 4 anos que eu comecei a fazer meditação e isso me ajudou muito em muitas coisas na minha vida. A dormir bem, essa questão da segurança. Cara, se você olhar no YouTube, tem meditação para tudo que você possa imaginar. Eu, por exemplo, gosto muito do Poeta Terapia. Não sei se vocês conhecem, mas vocês podem pesquisar lá no YouTube. Ou você pode botar assim, meditação para insegurança, sabe? Meditação para eliminar a insegurança. Tá, qualquer coisa que você colocar no YouTube, aparece. Eu vou até mostrar aqui para vocês, né? Já tô aqui no YouTube. Opa. Eu botei meditação para insegurança. A primeira que apareceu, meditação guiada, vencendo medos e insegurança, do Fábio Lima. Depois apareceu meditação guiada para livrar-se dos medos e insegurança, também do Fábio Lima. Acho que o Fábio Lima é o único que faz. Depois vem eliminar a insegurança, medo e autossabotagem. Tem um aqui, clube de meditação. Depois, autoconfiança, autoestima e perseverança. Yoga Mudra, da Raíssa, eu também gosto dela. Meditação, você tem que ver muito a voz, sabe? Pelo menos pra mim, né? Eu tenho que ouvir, eu boto a meditação e ouço a voz. Se eu gostar da voz, achar ela suave, assim, eu já vou entrando naquele estado teta ali e já vou pensando e tal. Se a voz não for legal pra mim, eu não consigo. Então, assim, eu não sei se acontece com vocês, né? Aqui tem meditação guiada de cura do Theta Healing. Eu também gosto das meditações de Theta Healing, mas depende da voz. Aí, ó, meditação guiada. Essa aqui eu já até fiz, né? Que é do Poeta Terapia. Autoconfiança, reprogramação mental. É da Louise Hay. Por exemplo, a Louise Hay eu não consigo fazer meditação dela porque a voz dela, aquela voz que tá lá, pra mim não funciona, né? Então, o Poeta Terapia, que é o Lázaro Ramon, ele pegou uma reprogramação mental da Louise Hay e botou no canal dele. A voz dele já vai comigo, né? Então eu já consigo fazer meditação do Poeta Terapia. Então, assim, isso foi uma coisa que pra mim funcionou muito. Não significa que vai funcionar pra você. De repente você vai falar assim, Maíra foi pra fazer meditação, não funcionou nada, né? Mas assim, é de cada um, né? Isso funcionou pra mim. Luísa Rey. Pra você também não, Tereza? Pra mim também não sei o que acontece. E aí o Lázaro Ramon, por exemplo, ele tem vários que ele pega da Louise Hay e faz na voz dele, eu já consigo ouvir. A minha filha, por exemplo, ela fazia meditação junto comigo. Essa história, ó, gente, acho que minha filha tá aqui até na live, acho que ela tá assistindo. A gente fazia meditação juntas todo dia. Cara, quando eu fui botar a meditação da Louise Hay, ela falou assim, mãe, tira esse negócio aí, mãe, essa voz me dá medo. Ela não curtiu nem um pouco. E olha que eu sou aquela que eu tento, né? Tipo, eu falei assim, gente, uma meditação, eu ouvi um pedacinho, vou falar que é ruim, não, vou fazer até o final. E eu ouvi algumas vezes da Louise Hay e não funcionou pra mim, entendeu? Não funcionou. E tem uma outra pessoa que eu gosto muito também. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, que eu esqueci o nome dele. Flávia Ramos, não.
é também um rapaz. Ai, eu esqueci o nome dele. Tem Camila Zen aqui. Eu gosto muito de meditação guiada, né? Então, normalmente eu boto meditação guiada. Ou eu boto meditação guiada para dormir, meditação guiada para alguma coisa que eu queira naquele momento. Por exemplo, quando eu peguei Covid, né, foi em março do ano passado, eu botei muitas meditações de autocura. Tem um monte no Google. Então eu peguei meditação de autocura. Cara, eu me curei com meditação e chá do Covid. Porque aqueles remédios que lá que o posto me deu, eu tomei 2 dias, depois não tomei mais. Vou abandonar essa porra aqui. E eu fiz só meditação, fazia meditação 3 vezes por dia, porque eu ficava no quarto, eu tinha que ficar no quarto trancada, né? Pra não passar ali pro pessoal. E eu só fazia meditação, todo dia. Ó, esse aqui é poeta terapia também. Eu acho que esse aqui é do despertar. Deixa eu ver se é ele. Esse aqui? Qual é o nome dele? Ó, esse aqui tem o pânico, ansiedade, ele tem um monte de, de coisa. Poeta terapia arrasa, ele tem muitas. Eu adoro poeta terapia, eu sou aquela que eu acho que eu já assisti tudo do poeta terapia. Tudo não, porque eu já tô vendo aqui que tem um monte que eu não fiz, né? Mas eu sou. Hoje em dia, eu estou ouvindo meditação em espanhol. Eu não sei se você entende espanhol, mas hoje eu vou te falar qual que eu tô. Ó, é meditação. Esse canal aqui. Depois eu vou colocar aqui depois, quando eu terminar aquela, eu vou colocar os links dos que eu gosto para vocês fazerem. Hoje em dia eu tô fazendo muito em espanhol para treinar o meu espanhol também e para fazer. Tinha coisa que eu nem entendi, agora eu estou entendendo tudo. Eu estou me sentindo a espanhola. De tanto que eu tô fazendo aqui, né? Em espanhol, né? Essa que eu vou colocar aqui no perfil é uma que eu faço, agora eu tenho feito todo dia do mesmo canal, né? É uma voz de mulher. Que é uma voz de mulher, eu faço todo dia também. E aí também tem pra tudo, tá? Pra agradecer, Viagem Astral, aqui ó. É Onity o nome, eu vou colocar aqui ó. Tem muitos. Esse aqui é Onity, meditação. Esse aqui eu tenho escutado muito. Todos os dias eu estou ouvindo essa daqui. Então, é muito de gosto, né? Eu vou colocar aqui os canais que eu escuto. E aí vocês podem ver se vocês vão gostar ou não também, né? Mas assim, procura, né? Procura uma voz que você goste. Procure, né? A Teresa, por exemplo, você pode ouvir em inglês. Eu já ouvi também meditação em inglês. Apesar de eu não entender, muitas coisas eu entendia, né? Mas tem também umas em inglês que são maravilhosas, né? Então é muito da gente procurar ali, ver o que cabe com a gente, porque senão a gente não vai funcionar em nada, né? Se a gente ficar numa que a gente não goste. Isso foi uma coisa que funcionou pra mim, né? Então observe se vai funcionar pra você também e depois me conta, né? Se de repente melhorou. Então, assim, não adianta você fazer meditação, só meditação, se você não entrar em ação, certo? Então, assim, isso para tudo. Eu estou falando aqui para os terapeutas, mas isso serve para qualquer outra coisa que você, de repente, se seguir, esteja inseguro. É meditação e entrar em ação. Eu sempre fiz assim: meditação e entrar em ação, né? Então, meditação e entrar em ação, isso para mim funciona super bem, né? Então, Tereza também funciona?
Tereza, tô com uma saudade de você, Tereza. Como é que você tá? Então, assim, ó, lembrando, né? O tempo tá acabando aqui. Lembrando que essa live só vai ficar 24 horas no ar. Eu vou ver aqui qual é a de amanhã, porque eu colo tudo, né? Porque eu tenho todas elas prontas. Amanhã você pode viver de terapia? Sim, senhor. Então eu vou falar sobre isso, né? O que você pode viver de terapia. Então eu vou falar aqui de sonhos, missão, né? Prosperidade. Vai ser um bate-papo aqui super gostoso sobre seus propósitos, suas missões, seus sonhos. Então, assim, amanhã é o dia que eu vou falar sobre isso. Hoje eu falei sobre segurança, foi, né, um papel aí falando sobre insegurança, e amanhã eu vou falar dos sonhos, só coisa boa, só coisa boa. Então, assim, vem pra live amanhã, e essa live não vai ficar gravada, ela vai ficar 24 horas no ar só, né? Então, se você tem algum amigo, alguma amiga que seja terapeuta e que se sente inseguro para começar a atender, fala para essa pessoa assistir essa live e entrar lá no grupo da bio, que está na minha bio, que é a Semana Terapeuta com T maiúsculo, né? Para de repente ela poder garantir o curso aí comigo, que eu vou lançar mais, que eu tô lançando todo dia, tô falando dele todo dia, né? Que é meu primeiro atendimento pago, 18 horas no Brasil. Eu não sei que horas que é no Reino Unido, Tereza. Que horas são aí? Tá tarde já, não tá? Aqui no Brasil, 18 horas. Aí eu não sei qual é o fuso, né? Deve ser umas 11 da noite? Talvez? Não sei. Então amanhã, assim, se você tem aquela pessoa que é terapeuta, que quer começar a atender, fala pra ela entrar lá no grupo da bio, pra ela vir pra live. Ainda vai ter, hoje é só o terceiro dia, vão ser 7 dias de live, 7 dias. Hoje a gente está só no terceiro. Vou até falar aqui com vocês, ó, todos os assuntos. Amanhã a gente vai falar dos sonhos, propósito, né, o viver de terapia. No sábado, eu vou ensinar uma. No sábado vai estar top para quem quer começar a atender, porque eu vou ensinar como você marca a sua primeira sessão naquele dia. Então, eu vou te ensinar aqui uma técnica para você marcar a sua primeira sessão no dia. É sair da live e marcar, entendeu? É isso, é sair da live e marcar. Então, amanhã, no domingo, né, na verdade, eu vou falar sobre isso, aquela sessão que você vai já sair domingo marcando sessão. É isso. E na live de segunda-feira eu vou falar sobre tome uma decisão agora, né? 10 motivos para você viver de terapia. Eu vou te trazer 10 motivos incríveis para você viver de terapia. Isso é na segunda-feira. E no dia 7, na terça-feira, escute o seu chamado. Ou seja, para você escutar aquilo que está ali, ó, rondando você já há um tempão, que você de repente não está ouvindo o seu chamado. A vida já está te dando 1000 motivos, 1000 sinais e você não está ouvindo o seu chamado. Então, né, então são esses assuntos aqui que eu vou falar todo dia às 18 horas. Eu aguardo vocês aqui. Eu tomei vacina hoje, tô com dor no braço, amanhã não sei como é que eu vou estar. Mesmo assim, eu vou estar batendo ponto aqui às 18 horas para vir falar com vocês. E chama os amigos para entrar lá no grupo do WhatsApp, porque lá é que eu vou passar o material complementar, por exemplo, da aula de domingo. Eu vou mandar o programinha só para quem tá no grupo, né? O programa de como fazer, só para quem tá no grupo. E também vou abrir a minha mentoria, que é meu primeiro atendimento pago. E vai ter condição especial para quem está no grupo. Então já avisa seus amigos que querem viver de terapia para entrar no grupo, porque é lá que vai estar bom o negócio, tá bom? Então, gente, boa noite para vocês. Tudo de bom. Muito obrigada, Tereza, por você estar aqui. Adorei te ver aqui na live. E volta amanhã, assim, que eu estarei aqui. Não durma! Né? Você tá aí no Reino Unido, tá tarde pra caramba, né? Já, de repente você já tá indo dormir aí, né? Então, boa noite pra vocês. E aguardo vocês amanhã. Com muita coisa boa, sempre.
Eu já tô vindo uma maratona de fazer live, acho que eu já tô uns 20 dias fazendo live todo dia. Nossa Senhora. De manhã e de noite. Eu estou fazendo 7 da manhã e 6 da tarde. 7 da manhã e 6 da... Mas 7 da manhã é uma mini live, né? Que eu normalmente faço na praia, porque eu vou fazer minha caminhada, vou correr na praia e faço a mini live. Então, amanhã não vai ser 7 da manhã, porque amanhã é sábado, é o dia que eu me permito acordar um pouquinho mais tarde. Né? Então, amanhã a live vai ser um pouquinho mais tarde, mas vai ter a mini live na praia também, que todo dia tem. Tá bom? Então, beijo, beijo! E até amanhã!